Meus irmãos, muito boa tarde, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Davi Coleado. E eu estou aqui nesse fim de tarde, meditando um pouco na palavra. E eu queria, por aqui 2, 3, 4 minutos, eu não sei, compartilhar algo muito interessante com os amigos. Nós vivemos um tempo em que o evangelho que se prega é um evangelho de vitória, de ganho e nunca de perca. Um evangelho onde que você não pode aceitar a enfermidade, você não pode aceitar as derrotas, você não pode aceitar o desemprego. O evangelho que se prega é o evangelho hoje do ganho. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, especificamente aquilo que o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele realizou e ele nos ensinou por meio da sua passagem aqui, é totalmente diferente. Alguns irmãos hoje têm se frustrado porque têm compreendido que o evangelho é só ganho, e por compreender que o evangelho é só ganho, quando eles passam por algum tipo de derrota ou algum tipo de aflição, o que querem é desistir da fé, indagar se estão no caminho certo. Mas olha que interessante, o texto aqui de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 e 24, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Este texto é um texto que é de grande conhecimento de todos quantos gostam da Bíblia Sagrada, a estuda. Nós já ouvimos inúmeras ministrações acerca deste texto. Mas o interessante é que momentos antes de acontecer essa tempestade, esse momento de grande sofrimento, de angústia, desespero para esses discípulos, o texto começa, esse dia da grande tempestade, ele começa lá no versículo 14. E esse dia não começa com tempestade. Esse dia ele começa com o texto dizendo que Jesus ele entrou na casa de Pedro, e quando ele viu a sogra de Pedro acamada, Jesus a curou de uma febre. Mas para o versículo 16, o texto diz que chegado à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então esse dia da grande tribulação, esse dia dessa tribulação, dessa tempestade que sobreveio sobre o barquinho desses discípulos, não começou com a tempestade. Esse dia começou com Jesus curando, Jesus expulsando o demônio, Jesus, quando pela parte da tarde trouxeram inúmeras pessoas endemoniadas, possessas, com uma diversidade grande de enfermidades, doenças, Jesus as curou de uma forma até que... repentina todas, com simplesmente o seu falar, com a sua palavra. Então os discípulos, no começo do dia, estavam experimentando um momento de glória, um momento de cura, um momento de libertação, mas ao chegar à tarde as coisas mudaram. Nesse mesmo dia que eles experimentaram todos esses tipos de milagres, de cura, Jesus expulsando todos os tipos de demônio, quando foi ao cair da tarde, eles experimentaram essa dificuldade, essa tempestade. Isso nos mostra muito claro que a caminhada cristã, a caminhada com Cristo, nem sempre é só vitória. A caminhada com Cristo nem sempre é só milagres, nem sempre é só momentos de triunfo. Haverá momentos em que nós vamos chorar, haverá momentos em que nós vamos passar por diversidades, haverá momentos que nós vamos louvar Ele pela manhã, quando chegar à tarde o problema bate à nossa porta novamente. A caminhada com Cristo é isso. O interessante é que as pessoas, os pregadores de hoje em dia, as pessoas que têm a responsabilidade de ministrar o evangelho, eles estão negligenciando isto, porque tem nos pregado o evangelho, tem nos mostrado o evangelho que nós só podemos ganhar, e quando perdemos, ou estamos em algum tipo de pecado, ou não estamos enquadrados no reino, quando na verdade não é isso. O reino, há momentos em que você vai ganhar, que você vai sorrir, que você vai celebrar, mas há momentos também que você vai chorar, você vai até às vezes indagar se Cristo não está te vendo, não está te olhando, se Cristo não virá a te socorrer, a te livrar das tempestades. Então eu quero que você reflita nisso. O evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, há momentos que você vai ganhar,
Há momentos que você vai orar, o céu vai se abrir, a cura vai chegar, mas há momentos em que você vai orar, você vai clamar e parece que nada vai ser resolvido. Parece que a tempestade não vai se passar. Mas o interessante é que o texto diz que os discípulos, eles não desistiram, eles não pularam do barco. O texto diz que os discípulos clamaram. A expressão clamar é muito mais do que uma oração. A expressão clamar é uma coisa com fé, com fervor, com todas as suas forças. Eles clamaram a Jesus. E Jesus, despertando então do seu sono físico, porque ele, como uma pessoa física, como era também, ele estava cansado. Jesus, despertando do sono, ele então se levanta, acalma a tempestade, dá uma ordem para que a tempestade se acalma, e eles experimentaram, ao final daquele dia, um Jesus que tinha um poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Mas ao passarem pela dificuldade, experimentaram também um Jesus, ou puderam ver um Jesus que tem poder acima de todas as coisas, inclusive sobre a natureza. Então eu quero que você fique com essa mensagem. Eu tenho visto pessoas que por tão poucas coisas têm se frustrado com o Evangelho, dizendo que não dá mais, para mim não tem como, não é o que eu imaginava. É simplesmente porque você foi ensinado da forma errada. O Evangelho é dias de glórias, mas também é dias de dificuldades. É dias de êxito, de louvor e glória, mas também é dias de choro e dias de perca. E o que se ganha nisso tudo no final é: persevere até o fim, que a vitória maior, o triunfo maior é no final, que é a nossa salvação, a nossa vida eterna e a nossa morada permanente ao lado do nosso Cristo, tá bom? Deus abençoe, fica com essa mensagem. Lembra, o Evangelho não é só vitória, o Evangelho também é perca, mas o final é um ganho eterno, que é o ganho da nossa salvação. Deus abençoe, um abraço e até a próxima.